Eu acho que todo mundo já se pegou pensando, cadê Deus nesse rolo todo? É, tipo, a gente corre pra lá e pra cá, tenta dar conta de tudo, e às vezes a fé fica meio de lado. Pois é. É. Normal a gente se sentir distante de vez em quando, sabe? Mas e se existisse um mapa para voltar a se conectar com Deus? Que mapa, hein? Você tá falando de GPS espiritual. É quase isso. A gente mergulhou nesse podcast que você mandou, lutando com a fé, como se aproximar de Deus em 5 passos. E ele tem dicas bem práticas para fortalecer essa conexão. Maneiro. E aí? Qual que é o ponto de partida nesse mapa da fé? O primeiro passo é a honestidade. É tipo tirar a máscara, sabe? E reconhecer para Deus, ó, tô meio perdido aqui, me ajuda. Sem fingir que tá tudo bem, tipo aqueles posts de rede social. Faz sentido. Deus já sabe de tudo mesmo, né? Exatamente. E o Salmo 34:18 confirma isso. O Senhor está perto dos que têm o coração quebrantado. É na nossa vulnerabilidade que a gente se abre para a conexão real. E qual a diferença entre só reclamar da vida pra Deus e ter essa conversa honesta que você falou? Reclamar é só, tipo, despejar a frustração. Honestidade, o podcast propõe é mais profundo. É Legal, reconhecer como- as próprias fraquezas, dúvidas, medos e levar isso pra Deus na oração. Entendi. É tipo, em vez de só pedir para Amy Weisgervolter, ele resolveu os problemas, a gente se coloca de peito aberto buscando força e direção. Isso aí. E aí que entra o segundo passo, que pode parecer meio óbvio, mas é poderoso. Foi. Bíblia? A Bíblia. Confesso que às vezes me dá um preguiça. Parece um livro gigante, complicado. Mas esse podcast dá uma dica boa pra quem tá nessa vibe, né? Sim. Ele sugere começar por partes mais acessíveis, tipo os Salmos, que são pura poesia e emoção. Ou o Evangelho de João, que conta a história de Jesus de um jeito lindo e inspirador. Faz sentido. Começar por algo que toca o coração pra ir criando o hábito e a vontade de se aprofundar. E por falar em se conectar, o terceiro passo tem tudo a ver com isso, né? É sobre encontrar sua tribo, sua comunidade de fé. Hebreus 10:25 fala: não deixar de se reunir como igreja, mas encorajar uns aos outros. Imagina a força que isso tem. É tipo ter amigos que te entendem, te apoiam, te incentivam na caminhada espiritual. Que massa. Exatamente. E não é só receber apoio, mas também oferecer. Ajudar o próximo fortalece a nossa fé também. É como se a gente multiplicasse o amor e a esperança no mundo. E falando em coisas boas, o quarto passo me deixou curiosa, gratidão. Mas como ser grato quando as coisas não tão fáceis? Aí que tá. Em 1 Tessalonicenses 5:18 a gente lê: dá graças em todas as circunstâncias, é um desafio e tanto, mas muda tudo. É tipo, em vez de focar só nos problemas, a gente treina o olhar para enxergar as coisas boas, por menores que sejam. Entendi? É como se a gente ligasse o filtro gratidão na mente e começasse a perceber as bençãos que às vezes passam batido. Exatamente. E sabe o que é legal? Esse podcast sugere ter um diário de gratidão. Todo dia anota pelo menos uma coisa pela qual você é grato. Anotar. Mas isso não é meio forçado? Tipo, se eu não tiver nada para agradecer naquele dia. Aí é que tá a mágica. Quando a gente se propõe a encontrar motivos para agradecer, a gente começa a enxergá-los com mais facilidade. Pode ser algo simples, um dia de sol, um café quentinho, um sorriso de um amigo. Faz sentido. É como se a gente estivesse exercitando o músculo da gratidão, né? E com o tempo, ele vai ficando mais forte. Exatamente. E no final das contas, a gratidão transforma a nossa perspectiva. Em vez de reclamar da vida, a gente passa a celebrá-la, mesmo com os desafios. E falando em desafios, o quinto passo desse podcast é sobre confiar no tempo de Deus. Mas como ter paciência quando a gente quer que as coisas aconteçam para ontem? A gente vive num mundo imediatista, né? Mas a fé é uma maratona, não uma corrida de 100 metros. Isaías 40:31 diz: aqueles que esperam no Senhor renovam as suas forças. Ou seja, a gente precisa ter fé que Deus está agindo nos bastidores mesmo quando a gente não vê resultados imediatos. Isso aí. É como plantar uma semente. A gente rega, cuida, mas precisa ter paciência para que ela germine e cresça no seu tempo. Faz sentido. E enquanto a gente espera, o que a gente pode fazer para fortalecer a fé? Ficar de braços cruzados não rola, né? De jeito nenhum. A espera não é passiva. A gente continua buscando a Deus, orando, lendo a Bíblia, praticando os ensinamentos de Jesus, se conectando com a comunidade. E como a gente sabe se a gente está no caminho certo? Tem algum sinal? Alguma placa? Sabe, às vezes a gente espera por sinais grandiosos, mas Deus se manifesta nos detalhes, sabe? Pode ser uma paz interior que surge do nada, uma força inesperada para superar um obstáculo, uma ideia que te leva para frente. É como se a gente estivesse aprendendo a decifrar a linguagem de Deus, né? E essa linguagem pode ser bem sutil. Com certeza. E no final das contas, o mais importante é ter fé. A fé move montanhas, abre portas, realiza sonhos. E essa fé, ela pode ser cultivada, né? E não precisa nascer com ela bombando. Exatamente. É como um músculo que a gente precisa exercitar. E esse podcast que a gente mergulhou hoje deu várias dicas de como fazer isso, né? Demais. O que você achou desses 5 passos?
Teve algum que te tocou mais? Acho que o Honestidade Radical me chamou bastante atenção, sabe? É um convite a ter uma relação mais autêntica com Deus, sem máscaras nem fingimentos. E a gratidão também é um exercício poderoso para transformar o nosso olhar sobre a vida. Concordo. E sabe o que me fez pensar? Se a gente juntar a honestidade com a gratidão, a gente meio que cria um ciclo virtuoso, né? A gente reconhece as nossas fraquezas, mas também celebra as bênçãos, por menores que sejam. Que legal essa conexão. E acho que a comunidade também tem um papel fundamental nesse processo. É com as pessoas que a gente compartilha a fé, que a gente se apoia nos momentos difíceis e celebra as vitórias. Verdade, é tipo ter uma torcida organizada para te dar força na caminhada espiritual. E você, quais desses passos você vai tentar colocar em prática essa semana? Acho que eu vou começar com um diário de gratidão. Quero ver como essa prática pode impactar o meu dia a dia. E você? Acho que eu vou focar na leitura da Bíblia. Quero me conectar com a palavra de Deus de um jeito mais leve e inspirador. Começando pelos Salmos. Que legal! E quem sabe a gente não troca figurinhas sobre as nossas experiências depois. Combinado. E para quem está nos ouvindo agora, a gente te convida também a mergulhar nesses 5 passos. Escolha um que te chame a atenção e experimente colocar em prática essa semana. Compartilha com a gente nos comentários como foi a sua experiência. Adoraríamos saber como essa conversa te tocou e como você está trilhando o seu caminho de fé. E lembre-se, a fé é um tesouro que se multiplica quando é compartilhado. Então vamos juntos nessa jornada. Tipo, em vez de focar só nos problemas, a gente treina o olhar para enxergar as coisas boas, sabe? Por menores que sejam. Entendi? É como se a gente ligasse o filtro gratidão na mente e começasse a perceber as bênçãos, né, que às vezes passam batido. É isso aí. E sabe o que o podcast sugere? Ter um diário de gratidão. Todo dia anota pelo menos uma coisa pela qual você é grato. Anotar. Mas isso não é meio, sei lá, forçado. E se eu não tiver nada para agradecer naquele dia? Aí que tá a mágica. Quando a gente propõe encontrar motivos para agradecer, a gente começa a enxergá-los com mais facilidade. Pode ser algo simples. Um dia de sol, um café quentinho, um sorriso de um amigo. Faz sentido. É como se a gente estivesse exercitando o músculo da gratidão, né? E com o tempo ele vai ficando mais forte. Exato. E no final das contas, a gratidão transforma a nossa perspectiva, né? Em vez de reclamar da vida, a gente passa a celebrá-la, mesmo com os desafios. E falando em desafios, o 5º passo desse podcast é sobre confiar no tempo de Deus. Mas como ter paciência quando a gente quer que as coisas aconteçam para ontem? Pois é, né? A gente vive num mundo imediatista. Mas a fé é uma maratona, não uma corrida de 100 metros. Isaías 40,31 diz: aqueles que esperam no Senhor renovam suas forças. Ou seja, a gente precisa ter fé que Deus está agindo, né? Tipo, nos bastidores, mesmo quando a gente não vê resultados imediatos. Isso aí. É como plantar uma semente, sabe? A gente rega, cuida, mas precisa ter paciência para que ela germine e cresça no seu tempo. Faz sentido. E enquanto a gente espera. O que a gente pode fazer para fortalecer a fé? Ficar de braços cruzados não rola, né? De jeito nenhum, a espera não é passiva. A gente continua buscando a Deus, orando, lendo a Bíblia, praticando os ensinamentos de Jesus, se conectando com a comunidade. E como a gente sabe se a gente está no caminho certo? Tem algum sinal, alguma placa? Olha, às vezes a gente espera por sinais grandiosos, né? Mas Deus se manifesta nos detalhes. Pode ser uma paz interior que surge do nada, uma força inesperada para superar um obstáculo, uma ideia que te leva para frente. É como se a gente estivesse aprendendo a decifrar a linguagem de Deus, né? E essa linguagem pode ser bem sutil. Com certeza. E no final das contas, o mais importante é ter fé. A fé move montanhas, abre portas, realiza sonhos. E essa fé, ela pode ser cultivada, né? A gente não precisa nascer com ela, tipo, bombando. Exatamente. É. É como um músculo que a gente precisa exercitar. E esse podcast que a gente mergulhou hoje deu várias dicas de como fazer isso, né? Demais. E você, o que você achou desses 5 passos? Teve algum que te tocou mais? Eu acho que a honestidade radical me chamou bastante atenção. É um convite a ter uma relação mais autêntica com Deus, sabe? Sem máscaras nem fingimentos. E a gratidão também. É um exercício poderoso para transformar o nosso olhar sobre a vida. Concordo. E sabe o que eu fiquei pensando? Se a gente juntar a honestidade com a gratidão, a gente meio que cria um ciclo virtuoso, né? A gente reconhece as nossas fraquezas, mas também celebra as bênçãos, por menores que sejam. Nossa, que legal essa conexão. E eu acho que a comunidade também tem um papel fundamental nesse processo, né? É com as pessoas que a gente compartilha a fé, que a gente se apoia nos momentos difíceis e celebra as vitórias. Verdade. É tipo ter uma torcida organizada para te dar força na caminhada espiritual. Qual desses passos você vai tentar colocar em prática essa semana? Eu acho que eu vou começar com um diário de gratidão. Quero ver como essa prática pode impactar o meu dia a dia. E você? Eu acho que eu vou focar na leitura da Bíblia. Quero me conectar com a palavra de Deus de um jeito mais leve e inspirador. Começando pelos Salmos.
Que legal. Quem sabe a gente não troca figurinhas sobre as nossas experiências depois. Combinado. E para quem está nos ouvindo agora, a gente te convida a também mergulhar nesses 5 passos. Escolha um que te chame a atenção e experimenta colocar ele em prática essa semana. Compartilha com a gente nos comentários como foi a sua experiência. A gente adoraria saber como essa conversa te tocou e como você está trilhando o seu caminho de fé. E lembre-se, a fé é um tesouro que se multiplica quando é compartilhado. Então vamos juntos nessa jornada. Sabe, pensando em tudo que a gente conversou sobre essa busca por Deus, me veio à mente uma imagem. A fé como uma planta. Uma planta? Que interessante. Me explica melhor essa ideia. Imagina que a gente planta a sementinha da fé no nosso coração, sabe? Aí a gente lega com oração, aduba com a leitura da Bíblia, com as boas ações. Entendi. E precisa de paciência, né? Uma planta não vira árvore da noite pro dia. É isso aí. Por isso que confiar no tempo de Deus é tão importante. A gente cuida, mas o crescimento é no ritmo dele. E às vezes até rola uma poda, né? Uma poda, tipo tirar as folhas secas. Mas isso não machuca a planta. Na verdade, a poda ajuda a planta a crescer mais forte e mais bonita. E na nossa vida, as dificuldades podem ser como podas, né? Momentos difíceis que, no final das contas, nos fortalecem. Faz sentido. E depois de toda essa dedicação, a gente colhe os frutos da nossa fé, né? Exatamente. E que frutos, hein? Paz interior, força para enfrentar os desafios, sabedoria para tomar decisões, compaixão pelo próximo. É uma colheita abundante. Nossa, deu até água na boca. Mas e se, mesmo cuidando direitinho, a minha plantinha da fé parecer meio murcha? O que eu faço? Acontece, é normal. Nesses momentos, o importante é buscar apoio na comunidade, sabe? Conversar com pessoas que te inspiram, reavaliar os seus cuidados, voltar a se conectar com a fonte da fé. E essa fonte, qual seria? A fonte é Deus. É dele que vem a força, a esperança, a direção. É através da oração, da leitura da Bíblia, da meditação, que a gente se conecta com ele e recarrega as energias. Então, mesmo quando a gente se sente distante, Deus continua ali, esperando que a gente volte para ele. Sempre. Ele nunca desiste da gente. E sabe o que é mais legal? A fé é contagiosa. Quando a gente vive com fé, a gente inspira outras pessoas a fazerem o mesmo. É verdade, é como se a gente emanasse uma luz, né? Que ilumina o caminho de quem está perdido na escuridão. É isso aí. E essa é a beleza da fé. Ela nos transforma e nos impulsiona a transformar o mundo ao nosso redor. Que mensagem linda. Você que está nos ouvindo agora, qual passo você vai dar hoje para fortalecer a sua fé? Regue a sua plantinha. Busca apoio na comunidade. Se conecta com a fonte. Compartilha com a gente nos comentários. A gente quer saber como essa conversa te tocou e como você está trilhando o seu caminho de fé. E lembre-se, você não está sozinho nessa jornada. Um grande abraço e até o próximo mergulho profundo.